Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, o ND+. Estamos começando o Conexão ND nesta noite de sexta-feira. E hoje, gente, nessa semana em que comemoramos o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, o nosso convidado é o professor, historiador e grande jornalista brasileiro, Heródoto Barbeiro. Heródoto, que prazer te receber aqui no Conexão ND dessa noite de sexta-feira. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Márcia, para mim é uma honra participar. Muito obrigado pela gentileza do convite. Estou aqui às suas ordens. Coisa boa, para falar de um assunto tão importante, né, Heródoto? Liberdade de imprensa. Como é que você avalia o nosso momento no Brasil? A gente tem liberdade de imprensa? Olha, Márcia, nós temos sim liberdade de imprensa. O Brasil é uma democracia desde 1988, como todo mundo sabe, quando foi promulgada a nova Constituição do Brasil. E lá no artigo 5º ele garante a liberdade de expressão. As pessoas podem falar o que querem, o que quiserem, podem se expressar da maneira que quiserem, mas, logicamente, que esta liberdade de pensamento e de expressão, ela não é ilimitada. Ou seja, eu sou responsável por aquilo que eu falo. Se eu cometer um crime, calúnia, difamação, ou atentar contra a honra de alguém, eu, logicamente, vou ter que responder isso perante a lei penal brasileira. E é assim em qualquer país do mundo. Então, há liberdade de imprensa? Sim. Só que ela não pode ser anônima. As pessoas têm que dizer as coisas, têm que assinar embaixo. Porque, logicamente, se eu atingir alguém, se eu disser alguma inverdade, ou como diz agora, né, Márcia, uma fake news, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu posso ser processado dentro das regras do Estado Democrático de Direito, que é aquilo que a gente vive hoje no Brasil com toda a plenitude. Agora, o grande boom das redes sociais permitiu que todo mundo se sentisse jornalista. Todo mundo hoje com o celular na mão faz notícia, divulga notícia, inventa notícia. Com isso, nós jornalistas profissionais ganhamos uma maior responsabilidade, você não acha? Eu acho que sim. Você tocou num ponto fundamental. Esse aparelhinho aqui, ele na verdade não é só um receptor. Ele é um emissor de vídeo, de áudio, de som, de imagem, de foto, etc, etc. Todos os cidadãos brasileiros, tem mais de 200 milhões de aparelhinhos desses funcionando. Tem mais aparelho desses do que população no Brasil. Agora é o seguinte, uma pessoa pode emitir uma informação? Pode. Suponha o seguinte, mas eu vou passando aqui na porta da minha casa, acontece então ali um acidente de carro. Alguém atropelou, foi atropelado, eu tiro uma foto e imediatamente eu compartilho aquilo nas minhas redes sociais. Qualquer pessoa pode fazer isso, qualquer pessoa é capaz de fazer isso. Agora, quando eu compartilho isso, eu compartilho, logicamente, um fato. Aconteceu um fato. Qualquer um pode compartilhar. Mas vamos supor o seguinte, que além de tirar a foto do atropelamento, eu conversei com o atropelado, eu conversei com o motorista, eu conversei com o guarda, eu conversei com as pessoas que estavam paradas. Isso eu fiz uma apuração do que aconteceu. Aí o que eu faço? Eu transformo um fato em notícia. Quando a gente apura o fato, ele vira notícia. Quando vira notícia, ele então faz parte do jornalismo. Então, como você lembrou muito bem, hoje as pessoas podem sim serem jornalistas, mesmo que não tenham feito curso de jornalismo, eu fiz. Mas mesmo que as pessoas não tenham feito curso de jornalismo, e nem trabalhem no veículo de comunicação, como nós dois trabalhamos aqui na Record News. Agora, um detalhe importante, Márcia. O importante é o seguinte, você vai dizer, bom, mas então eu vou acreditar em qualquer coisa que alguém publicou aqui nas redes sociais? Não. Por que razão? Olha, a Márcia publicou lá nas suas redes sociais, você acredita? Acredito. Tem credibilidade? Tem. Não, mas o seu João das Couves publicou na rede social, você acredita? Não, não. Não, eu não acredito, eu não sei quem é o seu João das Couves, pode ser que esteja correto. Mas antes de eu acreditar no seu João das Couves, eu tenho que verificar para saber o seguinte, será que isso é verdade? Será que realmente ele apurou isso corretamente? Então eu acho que a questão da credibilidade é fundamental, Márcia. E é isso que nós, jornalistas, que nós, veículos de comunicação, tentamos acumular ao longo da nossa vida, ao longo da nossa carreira, para que as pessoas confiem nas informações que a gente dá. Pode ser informação boa, pode ser informação ruim, mas ela tem que ser uma informação real, uma informação que realmente algo aconteceu. Não podemos informar coisa que não aconteceu, porque o jornalismo, todo mundo sabe disso, acompanha aqui na Record News, ele funciona em cima de fatos, ele não funciona em cima de ficção. Quem faz ficção é o contador de história, é o literato, é o grande escritor de romance,
Jornalistas não. Jornalistas escrevem em cima de fatos que realmente aconteceram. E é isso que a gente, então, busca ao longo aí do nosso dia a dia de trabalho. Heródoto, vamos contar como é que você veio parar no jornalismo? Porque são 50 anos trabalhando, né? Você tem 25 anos de carreira no jornalismo, 25 anos como professor de história. Enfim, são 50 anos com 75 anos de vida. Já contei, já entreguei. E eu sei que você não tem problema para falar sobre isso, então, mas é muito bacana ver uma pessoa que tem essa garra, essa vontade de trabalho que você tem sempre, né? Como é que você veio parar no jornalismo? Conta um pouquinho da tua história, por favor. Olha, Márcia, eu me tornei jornalista assim, de maneira acidental. Por que razão? Como você lembrou bem, eu trabalhei como professor de história, somando todo o tempo que eu trabalhei durante 25 anos, dos quais 12 anos eu dei aula na Universidade de São Paulo. Eu achava que eu ia fazer a carreira de professor. Mas eu trabalhava também no cursinho, trabalhei no Objetivo, que é um cursinho muito grande, era muito grande na época, é hoje, 16 anos, além de outros cursos. Então, somando tudo, deu 25. Só que eu era professor de história contemporânea, de coisas atuais, de atualidades. Então, você vai dizer, bom, então o que você ensinava? Qual era a postura que você usava no cursinho ou na escola? Eu chegava para o pessoal e dizia o seguinte, pessoal, vocês já leram o jornal de hoje? Vamos ler o jornal. Então, eu toda hora batia para o pessoal ler jornal, para o pessoal acompanhar o noticiário na televisão, acompanhar o noticiário na rádio. Eu dizia, olha, se a gente não entende o que é que está acontecendo hoje no mundo, como é que vai entender o que aconteceu há 100 anos atrás, 150 anos, 300 anos atrás? Então, a gente precisa, fundamentalmente, entender o que está acontecendo nos dias atuais. E foi exatamente essa minha ligação com o dia a dia, com o noticiário, para poder explicar isso em sala de aula, etc., etc., que ocorreu aí um primeiro convite para que eu trabalhasse na TV Gazeta, que funcionava no mesmo prédio do curso objetivo aqui em São Paulo, na Vila Paulista. E aí o diretor lá de programação disse, olha, nós estamos fazendo aqui um programa semanal, e esse programa semanal chama-se Show de Ensino. Eu falei, mas como é que funciona? Funciona assim, olha, a gente vai dar as notícias do dia, você vai dar as notícias do dia, e seus colegas vão comentar. Eu nunca tinha entrado assim no estúdio de televisão, eu não tinha prática nenhuma. Eles foram me ensinando, e eu fui então começando a trabalhar. Meu primeiro trabalho foi na TV Gazeta, na Vida Paulista. Depois disso, o curso que eu trabalhava, o Objetivo, ele foi o primeiro a ter uma televisão de circuito interno no Brasil. Trouxe o equipamento todo para montar estúdio de televisão profissional. E, na época, eles contrataram os técnicos da antiga TV Record, ainda da família lá, Paulo Machado de Carvalho, para montar as aulas. E eu gravei um curso de História do Brasil de 30 horas. Então, eu aprendi com eles, com aqueles técnicos todos, como é que era esse negócio de televisão. Aí, daí, apareceu um convite para que eu participasse da programação da Rádio Jovem Pan, no programa da manhã, do Jornal da Manhã da Jovem Pan, que tem até hoje uma área de grande sucesso. Por quê? Porque eu era professor de história e eles queriam alguém que comentasse notícia internacional. Como eu tinha um pouco, né, de conhecimento na área da China, dos Estados Unidos, Guerra Fria, entendeu? Segunda Guerra Mundial, essas coisas todas, eu comecei trabalhando lá. Então, lá eu aprendi também muito, e foi durante assim, meu trabalho lá, durante 7 anos, que eu fiquei sabendo o seguinte, olha, não pode trabalhar se não tiver registro de jornalista. Na época era obrigatório. Aí, o que eu fiz? Vou fazer um vestibular para o jornalismo. Mas eu já era professor universitário, tinha curso de mestrado, eu tinha terminado o curso de Direito, eu fiz exame na OAB. Olha, para você ter uma ideia, que loucura. Eu fiz exame na Universidade de São Paulo, vestibular, para curso de línguas orientais para aprender japonês. Essa eu não sabia, essa é completamente nova para mim, essa nem eu sabia. E aí, o que eu fiz? Eu fui fazer vestibular lá na Casper Libero, que era no mesmo prédio que eu trabalhava, no prédio da Avenida Paulista lá. Da Gazeta. Aí consegui entrar, passei no vestibular, tem aquela musiquinha, né? Passei no vestibular, mas a faculdade era particular, né? Que é o Martinho da Vila. Bom, aí eu sempre sentei lá na sala de aula e para mim teve duas coisas maravilhosas. Uma boa parte do pessoal que estava sentado na sala de aula tinham sido meus alunos do cursinho. E depois de, acho que uns 15 anos, sei lá,
pela primeira vez, eu tinha deixado de ser professor e virei aluno. Ai, como era gostoso ser aluno. Sentar lá no meio da turma, jogar papelzinho na cabeça dos outros, entendeu? Não? Enfim, foi um aprendizado assim, extraordinário. A gente muitas vezes fala aquele jargão que a gente está aprendendo sempre, precisamos. Na nossa profissão, você sabe disso. Mas sabe que uma coisa é a gente estar sempre lendo, outra coisa é a gente sentar na sala de aula, né, e assistir a aula lá como um aluno, como os outros alunos. Então foi uma experiência maravilhosa. E dali eu fui partindo para outras e outras e outras e acabei, né, trabalhando também muito tempo. Como você sabe, nós trabalhamos juntos na TV Cultura durante um tempo. E eu trabalhei também no Sistema Globo de Rádio, onde eu trabalhei na Rádio Globo e ajudei a formatar a CBN. A Rádio CBN, a primeira rádio audiovisual do Brasil, eu dei uma contribuição lá para que aquilo tivesse mais ou menos o contorno que ela ainda tem até hoje. Então foi assim foi mudanças e mais mudanças e mais mudanças. Pra você ter uma ideia, eu passei a viver só de jornalismo, porque eu estava dividindo o meu tempo. Olha, eu passei a viver só de jornalismo quando eu tinha 42 anos de idade. Só a partir daí que eu parei definitivamente com aula, porque eu continuava dando aula. Pra você ter uma ideia, eu gostava tanto que no fim eu dava aula uma única noite no curso de economia, escola, um curso de história do pensamento econômico, numa universidade que tem aqui em São Paulo, chamada Uni Santana. Mas eu ia só porque eu gostava. Aí chegou um tempo que eu não podia mais ir na quarta-feira, e aí então, aos 42, eu parei de dar aula e passei a me dedicar só ao jornalismo, que eu faço até hoje, trabalho até hoje com isso, mas tenho dado palestra, tenho dado media training, enfim, algumas coisas que eu aprendi também como professor, eu uso muito aqui na nossa profissão de jornalista. A Val, a sua esposa, foi sua aluna? Foi. Valquíria dos Santos é a minha esposa e ela foi realmente minha aluna no cursinho, né? E a gente se conheceu lá no cursinho, naquela época eu tinha me separado do meu primeiro casamento, e aí nós então nos casamos, ela adotou meus 2 filhos, aí nós montamos uma nova família e nós continuamos juntos até o dia de hoje, me sinto extremamente feliz ao lado dela. A relação de vocês é muito bacana. Gente, vou dividir com vocês, Heródoto já antecipou, e eu de vez em quando falo sobre isso, da minha experiência na TV Cultura. Eu tive a honra de dividir a bancada do Jornal da Cultura com o Heródoto, foi uma experiência maravilhosa. Eu me lembro como se fosse hoje, o primeiro dia que eu entrei no estúdio, e eu fiz uma reverência, assim, né? Porque, meu Deus, ser parceira do Heródoto Barbeiro, eu me lembro como se fosse hoje essa cena. E eu entrei no estúdio para o primeiro jornal que a gente ia fazer juntos, e você toda assim, que isso, Márcia, que isso? Me pegou pela mão assim, que isso? Eu dizendo, não, é que para mim é muita emoção estar aqui. Então, a sua generosidade é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção. Eu, nova, jovenzinha, começando não, porque eu já tinha vindo de 15 anos daqui de Santa Catarina, quando cheguei na TV Cultura, mas, claro, diante de você, era como se eu, né, não soubesse nada. E sempre foi tão bom dividir com você aquela bancada do JC, todos os profissionais juntos ali, uma equipe muito unida, como, graças a Deus, eu tenho hoje também. E, assim, o carinho das pessoas com você é uma coisa que me chama muita atenção. Gente, todo mundo foi ex-aluno do Heródoto, todo mundo adora dizer que foi ex-aluno do Heródoto. Ser ex-aluno do Heródoto é como você dizer assim, olha, eu fiz mestrado, fiz doutorado, é mais ou menos isso. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, Heródoto, sobre como você chegou no budismo, porque você é budista, né? E também foi através da sua atividade como professor que você descobriu o budismo, né? Exatamente. Eu acho que isso fez parte um pouco da minha formação. Meu pai era um homem que não tinha religião e a minha mãe era extremamente católica. Devota de Nossa Senhora Aparecida, todo ano ela fazia aquela peregrinação lá para a cidade de Aparecida e tudo mais. Mas eu também puxei mais o meu pai. Eu era uma pessoa que praticamente não tinha religião e não estava ligada assim, a nenhum movimento religioso. E aí aconteceu assim, um fato também inusitado, inesperado na minha vida. Eu era aluno do Departamento de História da Universidade de São Paulo, estava fazendo curso de História lá, e também você podia optar por algumas disciplinas. Eu sempre fui muito ligado na disciplina, na cultura oriental. Na cultura do Japão, eu nasci perto de um bairro japonês. Como eu te falei, eu fiz vestibular para aprender um pouco de japonês. E o professor era o professor Ricardo Mário Gonçalves. E ele era um mestre na história do Oriente. Um belo dia,
ele, me tornei amigo dele, conversando muito sobre história. Ele me disse, olha, tem uma senhora lá no meu templo. Quando ele falou templo, eu falei, você frequenta templo? Ele falou, eu sou monge budista de uma organização aqui em São Paulo. Essa senhora precisa aprender inglês. Você daria umas aulas de inglês para ela? Olha, eu estava numa dureza desgramada, né? Eu precisava ganhar dinheiro de qualquer jeito. Eu falei, topo. Aí ele me deu o endereço e eu fui lá, então, no bairro Oriental de São Paulo, que você conhece, né? E lá no bairro Oriental tinha um casarão antigo, hoje é um templo. Na época era um casarão e tal, eu entrei lá no casarão, fui lá conversar com ele, com a senhora, e um senhor que estava do lado, o senhor também já com o cabelo raspado. O Ricardo não tinha cabelo raspado, mas o senhor tinha. E eu comecei a conversar com ela. Aí eu fiquei sabendo o seguinte: ela queria dar aula de ikebana, aquele arranjo floral, por isso que os japoneses fazem, para a mulher do cônsul da Inglaterra em São Paulo. E ela não sabia inglês. Então eu precisava ensinar um pouco para ela. Aí eu tentei conversar com ela, para minha surpresa, ela só falava japonês. Falei, ai, 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 como é que eu vou ensinar inglês para uma pessoa que só fala japonês, não fala português? Aí eu falei, olha, infelizmente eu não tenho essa competência, muito obrigado e tal. E o senhor que estava do lado, muito simpático, eu fiquei sabendo que ele era o superior do templo, e eu nem sabia que monge casava. O superior era casado com essa senhora. E aí eu já ia embora. Então eu passei por dentro da sala principal, né, que é a sala de meditação, e eu perguntei para o professor Ricardo, o monge Ricardo, falei, ô Ricardo, o que é isso aqui? Ele falou, isso aqui é um templo budista, de uma escola do Zen budismo. Falei, ah, é? Aí fiquei olhando, olhando, olhando ali. E falei, aquele magrinho lá na frente, quem é? Ele falou para mim, é o Buda. Eu falei, mas o Buda? O Buda é magrinho? Ele falou, o Buda é magrinho. Eu falei, o Buda não é aquele gordo? Aí ele foi logo me dizendo assim, meu, deixa eu ser ignorante, aquele gordo não é um Buda. Aquele é um deus do panteão japonês, do panteão chinês. Eu falei, mas aqui no centro de São Paulo tem uma lotérica com aquele gordo na porta, escrito assim, o Buda da sorte. Eu falei, pois é, mas o cara escreve o que ele quiser. Agora o Buda é aquele magrinho. Aí eu perguntei ao Ricardo, assim, ô, Ricardo, como é que isso aqui funciona? Ele falou, bom, isso aqui é o seguinte, tem uma meditação para leigos todo sábado à noite. Se você quiser vir, sábado à noite? Eu tinha 22 anos de idade. Eu falei, acho que eu vou vir sábado à noite. Eu fui no sábado à noite, às 7 da noite, para fazer a primeira meditação. Então, para você ter uma ideia do choque cultural que eu levei. Todo mundo sentado naquela sala grande, chamada Zendo, e eu também sentado lá, ele me ensinou a sentar e tal e coisa. E era meia hora de meditação, né? E eu falei para ele assim, é virado para a parede? Ele falou, é. Mas o que eu fico fazendo virado para a parede? Então, você tem que deixar os seus olhos a 45 graus, me ensinou. Aí eu falei, mas escuta, sobre o que eu vou meditar aqui? Eu falei, isso é problema seu. É problema meu. Bom, sentei lá, né, pus as minhas mãos, tem uma maneira de você colocar as mãos assim, mais ou menos, né, tal, que é para a pessoa se acalmar. E aí, então, começou a meditação, e eu percebi que o superior ficou sentado lá, no altar, junto lá com o Buda. E o Ricardo, que era o segundo do tempo, professor Ricardo, grande professor, percorria a sala bem devagarinho, né, até escura, com um bastão na mão, segurando aquele bastão. De vez em quando, ele batia com aquele bastão no ombro das pessoas. Falei, ai, 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 aqui a gente apanha ainda. Você tem uma ideia do choque cultural. Depois eu fiquei sabendo, logicamente, não era, é um bastão de bambu, né? Chamado Kiyosako, que ele bate no ombro da pessoa só para a pessoa relaxar, não é para machucar ninguém. Mas eu, na época, era ignorância, imagina. Achava bom, enfim. Aí teve a primeira meia hora, aí todos se levantaram, deram uma volta devagarinho em torno da sala. E na segunda meia hora, o superior, reverendo Shingo, um homem extraordinário também, ele falava algumas coisas sobre a doutrina do budismo em japonês. Aliás, eu e mais dois éramos os únicos gaijins, não japoneses. Todos sentados ali eram japoneses.
E o Ricardo traduzia, que conhecia fundamentalmente o idioma, ele traduzia do japonês para o português. E aí, então, terminou, aí nós fomos numa sala, todo mundo falando japonês, o Ricardo traduzindo para a gente, tomamos um bancha, o chá verde. Aí perguntei para ele assim, escuta, o que eu vou ler e tal para poder entender isso aqui tudo? Ele falou, nada. Eu falei, nada, mas como é que eu vou aprender? O Zen. Ele falou, o Zen só se aprende intuitivamente, ele não se transmite oralmente. Bom, quando ele me falou que o Zen não se transmitia oralmente, eu levei um choque realmente. Falei, como é que pode alguma coisa? Então, o que eu faço? Vem semana que vem. Eu fui vindo semana que vem, semana que vem, semana que vem. E aí, então, eu fiquei um bom tempo lá, fui educado lá no templo, me tornei monge leigo da comunidade, que foi também uma honra para mim. E depois nunca mais saí do budismo, né? Continuei estudando, continuei praticando, continuo fazendo, faço meditação todos os dias, às vezes andando, às vezes sentado. E aí mergulhei nisso. Então eu sou budista, né? Assim como tem outras pessoas que professam outras religiões no nosso país, que felizmente tem todas as religiões aqui do mundo e todas elas respeitadas. Coisa boa. Eu vou te pedir para me esperar um minutinho, vou pedir a você que nos acompanha em casa, um minutinho só, a gente vai para o intervalo, porque tem muito mais para conversar com o Heródoto Barbeiro daqui a pouquinho. Heródoto, é um minuto, a gente vai e volta já já com o nosso Conexão ND. Até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você também que nos acompanha no nosso portal de notícias, o ND+. Gente, hoje o Conexão ND tem a honra de receber o jornalista Heródoto Barbeiro. Essa semana a gente comemorou o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa e esse é um dos assuntos que a gente conversa hoje aqui com o Heródoto. Heródoto, no bloco anterior a gente falou sobre a liberdade de imprensa, a gente falou sobre fake news. E a gente terminou falando sobre a sua experiência com o budismo. E agora eu queria começar esse bloco ainda falando sobre o budismo e te pedindo para dividir com quem nos acompanha quais foram os ensinamentos mais importantes que o budismo trouxe para a sua vida que você poderia compartilhar com quem está hoje com a gente aqui no Conexão ND. Olha, Márcia, acho que o budismo tem uma contribuição bastante grande para a história da humanidade como um todo, para os seres humanos como um todo, né? Todas as religiões, logicamente, são respeitáveis, todas elas têm liberdade no nosso país, como eu disse agora há pouco, no bloco anterior. Mas vamos dizer assim, qual é a contribuição que o budismo dá? O budismo é pacifista. O budismo, ele pratica o ahimsa. Ahimsa, o que significa? Significa o pacifismo, ou seja, a não violência. E a gente sabe que a não violência pode resolver problemas não só de nosso cotidiano, do nosso dia, do nosso relacionamento, mas ele pode até mesmo resolver problemas de ordem política. Vou dar um exemplo. Todo mundo sabe que o Gandhi foi o arquiteto da independência de um grande país, que é a Índia. E qual foi a arma, né, que ele usou para poder empurrar a Índia em direção à independência, que aconteceu em 1947? Foi a não violência. Por esse motivo, o Gandhi foi respeitado no mundo inteiro. E ele praticava o quê? A ahimsa, que é uma tradição que veio do hinduísmo e também do budismo. Porque o budismo nasceu dentro do hinduísmo. Assim como o cristianismo nasceu dentro do judaísmo, o islamismo nasceu dentro do judaísmo também, o budismo nasceu dentro do hinduísmo. Então, o princípio do ahimsa é um princípio que foi desenvolvido pelo Gandhi, que deu aquele empurrão enorme em direção, então, à independência da Índia, sem morte, sem massacre. E, aliás, ele pagou com a própria vida, como você sabe. Ele foi, inclusive, assassinado no final da vida e jamais levantou a mão. Agora, você veja que coisa curiosa essa não violência, mas que é uma questão universal. E tem um outro exemplo de um grande homem que eu tenho também grande admiração, tenho certeza que você também gosta dele, que é o Nelson Mandela. O homem ficou 25 anos preso num país, África do Sul, que praticava o apartheid. E quando ele saiu, o que ele fez? Em vez de juntar o pessoal e dizer, vamos botar esses caras para fora, ele disse, espera um pouquinho.
vamos nos juntar e vamos construir um grande país. Então, esse homem, Nelson Mandela, ele é como Gandhi, um Mahatman. Maha, em sânscrito, quer dizer grande. Atman quer dizer alma. Então, você veja, o Gandhi, indiano, hindu, era uma grande alma. E o Nelson Mandela, sul-africano e negro, era também uma grande alma. Então, você não teve derramamento de sangue, utilizando o quê? O princípio, então, da não violência, que é um princípio também cultuado pelo budismo, como eu expliquei agora há pouquinho. Esses dois a gente pode dizer que foram grandes sábios. Aliás, eu fiz esse gancho, criei esse gancho para falar do teu livro. Aliás, você tem vários livros, né? Um deles, Os Sábios, que fala sobre o budismo. Conta um pouco sobre esse livro e sobre os outros livros. Inclusive, depois eu queria que você falasse sobre o relatório da CIA, que você foi o editor, e que falava do ano de 2020, como é que o mundo estaria em 2020, e que previu até a pandemia. Mas vamos primeiro terminar a questão do budismo falando do livro. Como é que você chegou a escrever um livro sobre budismo? Bom, então, mas eu tenho, na verdade, 4 livros sobre budismo. 2 deles explicam o que é. Um deles, você conhece, é o Frei Beto. Eu tenho um livro junto com o Frei Beto, que nós fizemos juntos numa igreja católica, em que o Beto falou do cristianismo, eu falei do budismo, e eles publicaram. São diálogos relevantes entre um budista e um cristão. O cristão é o Frei Beto, que me deu a honra de compartilhar com ele o livro. E o mais recente chama Os Sábios. Por que eu escrevi Os Sábios? Porque o budismo nasceu dentro do hinduísmo, como eu falei agora há pouquinho. E o hinduísmo é uma religião muito complexa para nós ocidentais. Então, o livro tenta se explicar de uma maneira fácil, simples, didática, numa conversa do príncipe Siddhartha, que é o Buda, né? Ele era hinduísta. Ele convida lá o pessoal para conversar com ele, para ele explicar como é que funciona. E os 4 convidados, só para você ter uma ideia, são Sócrates, Zoroastro, Lao Tse e o Confúcio. Então, eles vão lá para a Índia, isso é ficção, eles vão lá para a Índia e o Siddhartha explica para eles como funciona o hinduísmo. Só que tem um escriba ali, tem alguém que escreve, que viveu na mesma época, que escreve. Era um grego que veio junto com Sócrates para lá, chamado Heródoto de Alicarnasso. Ou seja, Márcia, esse é o verdadeiro, não sou eu. Coisa boa essa história. Aliás, esse negócio do teu nome já rendeu muita história engraçada, né? Conta uma só, antes da gente falar do relatório da CIA, que eu quero falar do relatório da CIA para falar da pandemia. Conta só uma história relacionada ao teu nome, que eu adoro as histórias. As pessoas têm dificuldade de guardar teu nome. A mais curiosa. Mas, bom, já fui chamado tudo quanto é nome que você pode imaginar. Heráclito, Herodoto, Heródoto, o que você pode imaginar, né? Já me chamaram também de barbeiro, cabeleireiro, carneiro, coisa do tipo. E um belo dia eu estou lá, eu fazendo o jornal da CBN de manhã, né? E aí caiu um avião na Bahia e o repórter entrou de lá, né? E ele então me chamou no ar de Aeródromo Carneiro. Essa história é ótima. Achei que como ele estava no campo de aviação, ele lembrou do aeródromo. Esse cara deve ser... Entendeu? Agora, sabe, Marcelo, eu nunca corrigi, não, viu? Eu deixo tocar. Você sabe que às vezes quando eu vou num lugar assim, lá você toca a campainha para entrar no prédio, né? Então, qual é o seu nome? Eu falo, Haroldo. Eu sei que as pessoas me conhecem, porque às vezes eu recebo ligação para vender coisa, é o seu Herodoto que está na linha, e eu falo, é. Ô, Heródoto, vamos falar da pandemia e vamos falar desse livro que você foi editor, o relatório da CIA, Como Será o Mundo em 2020. Esse relatório da CIA chegou a prever a pandemia, né? Exatamente. Esse livro foi publicado em 2005, porque a CIA, assim como outros países do mundo, tem pessoal pensando o que vai acontecer daqui a 15 anos. Eles pensam, nós ainda não temos. O Japão tem, a Rússia tem, a China tem, os países têm, os Estados Unidos têm. E o que acontece? A CIA, que é a Central de Inteligência Americana, ela contrata professores universitários e fala para o cara o seguinte, olha, eu vou te pagar para você dizer assim, o que vai acontecer com a água daqui a 15 anos? E vai contratando. Bom, os caras escrevem aqueles brutos daqueles tratados. Aí depois o cara é obrigado a escrever o resumo. Esse resumo a CIA publica no site dela, é livre para qualquer um. E a editora pediu para eu juntar todos os resumos
e apareceu, então, sob o nome de o relatório da CIA, Como Será o Mundo em 2020. Para minha surpresa, que eu já tinha até esquecido disso, pintou aí na internet, viralizou, uma página do livro escrita em 2005, dizendo que em 2020 haveria uma pandemia no mundo. Então, o professor que previu isso, logicamente era um cientista americano, não sei o nome dele, mas ele previa o seguinte, ele previa que isso poderia acontecer sim, e de fato aconteceu e viralizou aí a página da internet. Mas só para você ter uma ideia, esse foi o primeiro, são 4 relatórios da CIA que eu já publiquei, sempre o que vai acontecer 5 anos depois, 2025, 2030 e por aí afora. E tem alguma coisa importante aí que você já pode destacar para a gente já se preparar? Tem algum alerta aí de outra pandemia ou algo parecido? Ou algo assustador? Olha, não, mas, por exemplo, ele aponta o seguinte, ele aponta que a China pode passar os Estados Unidos como primeira grande potência do mundo. E a China está tentando. Ele aponta, por exemplo, o seguinte, que a grande competição do capitalismo será fora do planeta Terra. Olha o que vai acontecer esse ano com as viagens já para turista no espaço. Olha os caras já querendo voltar para a Lua. Olha lá o Musk dizendo que vai fazer a primeira colônia humana em Marte. E são iniciativas privadas. A NASA é estatal. Essas empresas são privadas. Então, os caras estão investindo dinheiro em companhias que estão já atuando fora do planeta Terra. Isso também está previsto lá. Bom, mas antes que isso aconteça, nós temos que vencer a pandemia. E eu queria encaminhar para terminar esse nosso bate-papo, falando sobre essa pandemia, sobre a cobertura que a imprensa está fazendo da pandemia. Como é que você está avaliando o momento que a gente está vivendo? Olha, acho que nós estamos fazendo uma belíssima cobertura, nós estamos dando todas as informações, a imprensa está dando as informações, mas tem um pequeno problema. Qual é o problema? Ninguém tem muita certeza do que está acontecendo. Eu não estou falando dos jornalistas, estou falando dos cientistas. Tem cientistas com opiniões diferentes, tem cientistas com pesquisas diferentes. E o papel do jornalista é divulgar. Ora, se pesquisas são diferentes e resultados são diferentes, jornalistas publicam. Então, isso muitas vezes pode provocar uma certa confusão para as pessoas poderem entender. Mas me parece que aquele ponto central, que é o ponto da vacinação, porque a gente já teve isso no passado, parece que esse é unânime e nós estamos seguindo por aí, dizendo para as pessoas, olha, eu mesmo, estou com 75, já tomei 2 doses da Coronavac, mas eu continuo passando gel na mão, eu continuo saindo aqui de casa de máscara, eu continuo tomando cuidado, né? Eu não estou indo na balada porque tem aglomeração. Então, eu acho que nós temos que dar uma contribuição como cidadãos para que a ciência possa nos ajudar. O que a história fala sobre pandemia? Já houve outras? E como é que a sociedade saiu de casos parecidos com esse que a gente vive agora em outros tempos? Para você ter uma ideia, quando chegou aqui no Brasil a gripe espanhola, 1918, foi depois da Primeira Guerra Mundial, foi no ano que terminou a Primeira Guerra Mundial. Aí todo mundo fala gripe espanhola. Márcia, a gripe não era espanhola. A Espanha nunca ficou brava porque a gente fala que é gripe espanhola. Por que? Por quê? Então, de onde veio essa gripe que matou tanta gente no mundo e no Brasil? Ela veio dos Estados Unidos. Só que o navio que chegou no Porto do Rio de Janeiro trazendo pessoas doentes veio da Espanha. Então, a imprensa da época, que era fundamentalmente jornal, praticamente nem rádio tinha, para você ter uma ideia, os jornais do Rio de Janeiro deram o nome de gripe espanhola. Pegou a gripe espanhola e falou assim, olha, em qualquer Google, em qualquer livro, está lá o nome gripe espanhola. E a Espanha não ficou brava com isso. Hoje, quando você fala que a gripe é chinesa, porque de fato ela é chinesa, ela veio da China, os chineses ficam bravos com isso. Mas é um fato histórico. Eu não estou emitindo um juízo de valor, se é bom, se é ruim, é um fato histórico e a gente tem que relatar. E como é que você acha que a gente vai sair como sociedade desse momento? Perdão, Márcia. Como é que você acha que nós, como sociedade, nós brasileiros, nós como país, como é que nós vamos sair desse momento? Nós vamos sair desse momento com as pessoas entendendo o seguinte, precisa continuar fazendo o que eu falei agora. Continuamos, mesmo vacinados, nós temos que continuar tomando cuidado. Segundo, vamos tomar vacina. Você sabe de uma coisa, Marcelo? Tem tanta informação sobre as vacinas que hoje eu conheço pessoas que vão nos centros de saúde para escolher uma vacina. Eu não quero tomar qualquer uma, não. Tem pessoas, por exemplo, escolhendo vacina.
Tá? Como os princípios de vacina são diferentes, e o público já sabe disso, as pessoas então optam por isso. Agora, acho que num momento como esse, nós temos que tomar a vacina que nós temos disponível, porque isso a gente vai ajudar não só a gente mesmo, mas impedir que outras pessoas sejam contaminadas. E um detalhe final aqui nessa palavra. A Organização Mundial da Saúde publicou hoje, dizendo que pela sexta semana consecutiva, caiu o número de contaminação no mundo, o que é muito bom. No Brasil tem aumentado, é verdade, mas no mundo caiu. É a sexta semana, o que mostra, portanto, que nós estamos no caminho certo. Para fechar, Heródoto, mensagem que você pode trazer para quem nos acompanha nessa noite de sexta-feira, mensagem sobre tudo isso com relação a valorizar a vida, a entender. A gente nunca teve, infelizmente, tão perto da morte como agora. Que todo mundo sabe que vai morrer, todo mundo sabe, mas nunca foi tão evidente, nunca foi tão próximo como agora. Qual é a mensagem que a gente deve tirar disso? Olha, eu acho que a mensagem que eu gostaria de trazer... Posso passar uma mensagem do Buda? Claro. O Buda disse certa vez o seguinte, olha, não acredite em nenhuma palavra que eu digo. Experimente. Como assim? Eu posso dizer para você, nadar é assim, você pula dentro da piscina, bate o pé... Não, você tem que pular dentro da piscina para saber como é nadar. Então, é esse o ensinamento do Buda. Não acredite em nenhuma palavra que eu digo, experimente. E a gente vai experimentando na nossa vida, não importa se somos jovens, se somos de meia idade, ou se somos velhos, como, por exemplo, eu e o pessoal da minha geração. Viver, né? Viver intensamente, aproveitar, dizer que gosta, curtir as coisas. E é isso, valorizar os momentos, como eu estou valorizando esse momento aqui com você agora. Muito obrigada, grande Heródoto Barbeiro, que honra estar com você mais uma vez, viu? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Obrigado. Heródoto, um beijo no seu coração, um excelente fim de noite, um ótimo final de semana e até uma próxima oportunidade, tá? Renato, muito obrigado. Um beijo para você também. Valeu, valeu, obrigada. Gente, assim que eu vou encerrando nossa Conexão ND dessa noite de sexta-feira. Papo gostoso, né? Papo inteligente, coisa boa. Aproveite o seu fim de noite. Lindo final de semana para você. E lembrem-se, segunda-feira, cedinho, a partir das 6h30 da manhã, eu e minha equipe no SC no Ar estaremos esperando por vocês. Um beijo no coração e até segunda. Tchau, tchau.